mérito de Nabu, lógico, por essa expressiva também a gente pode dizer isso, mas foi também por muita confusão na oposição, facilitou a vida de Nabu e saiu nadando embraçado, Genival, com essa imagem expressiva? Eu não diria, por exemplo, apenas conjecturando em cima da sua pergunta, eu não diria a vitória de Nabu, e sim a vitória acachapante. A goleada. A goleada, isso. A goleada de Nabu, ela se deve muito mais ao demérito da oposição do que ao mérito de Nabu. Eu não estou aqui tirando o mérito pelo fato de Nabu vencer. Não, ele venceria a eleição de Patos, gente. Ela já estava com um cenário, a concepção na opinião pública de uma eleição decidida já há muito tempo. Então, as pessoas na rua têm uma sensibilidade. Quem gostava de Nabu, quem não gostava de Nabu, quem estava a fim de votar nele ou não, já tem a concepção. Não, quem vai ganhar é Nabu, quem vai ganhar é Nabu. Eu ouvi isso de muita gente. Não vou aqui entrar em detalhes em relação às circunstâncias, etc. Era trabalho, eu estava naturalmente desenvolvendo um trabalho e tinha a percepção, as pessoas, quem votava nele assim dizia, quem não votava também dizia. Então, houve essa ideia. E isso gerou uma concepção na opinião pública muito antes da campanha começar. A campanha começou só em 15 de agosto. Então, o calendário oficial da campanha de 15 de agosto, 16 de agosto em diante. Porém, muito antes disso, nós já tínhamos campanha e a gente sabe como é a cultura política do Brasil. Nós temos campanha no início do ano. A campanha não começa em 16 de agosto. É engano de quem pensar e ilusão de quem pensar que a campanha eleitoral só começa no dia 16 de agosto. Parece até que todo mundo cruza os braços, ninguém fala em política, ninguém faz nada e espera 16 de agosto para começar. É engano. Tudo acontece antes e muito antes. Então é questão de articulação, nomeação de presidente de partido, definição de candidaturas, formação de grupo de vereadores, indicação de nomes para prefeito, para vice, tira a gente da oposição para a situação e fortalece, portanto, a situação, que é quem tem bala na agulha, e enfraquece a oposição. Então tudo isso aconteceu antes. E em meio a essa conjuntura, a esse desenho, Nabu se tornou uma candidatura muito forte e Ramonilson se tornou uma candidatura fraca. Eu não estou falando aqui fraca enquanto pessoa, não estou fazendo uma crítica direta a ele. Isso, respeitosamente, eu estou fazendo uma crítica no contexto político, porque a gente leva em consideração o ponto de vista da análise. Ramonilson foi uma candidatura que se enfraqueceu à medida que Nabu se fortaleceu. E o demérito da oposição, qual foi? Não ter, por exemplo, alguém que possa fazer um trabalho de coordenação de campanha, não ter uma pessoa que consiga, por exemplo, ouvir a voz das ruas, entender o que é que precisa ser dito, qual é o discurso que o povo quer ouvir, qual é a mensagem que precisa ser passada, de que forma a comunicação precisa chegar até o eleitor, para que esse eleitor se convença de que precisa um outro modelo de administração. São críticas que muitas vezes deixaram de ser feitas para com a atual gestão, e críticas essas que poderiam representar a marcação de um território dentro de um trabalho político. Isso pouco foi feito. Se não foi, ele teve suas razões, mas, a meu modo de ver, era necessário fazer, a exemplo do que acontecia no passado. E Nabu conseguiu uma vitória, a meu modo de ver, acachapante. Ele tentou conseguir até o último voto possível para ampliar ao máximo essa diferença e envergonhar a quem estava na oposição, quem estava como seus adversários dentro da ótica política nessa campanha, e ele não conseguiu, a meu modo de ver, 100%, porque alguns detalhes acabaram, digamos assim, culminando, por exemplo, a vitória do vereador Josmar. Talvez fosse interessante para o grupo, não a pessoa de Nabu, então eu falo o grupo do prefeito Nabu, que o apoiou enquanto republicanos, veio o Josmar fora da Câmara Municipal, acabou ele sendo reconduzido. Talvez esse detalhe escapou. O Ramonilson conseguiu uma votação pouco expressiva comparada aos 20 mil votos que ele teve na eleição anterior. Não teve os apoios que teve na eleição passada, diga-se de verdade. Foi uma votação mais filtrada, de pessoas que de fato queriam ele, que acreditavam nele. É uma votação tipicamente mais próxima do seu tamanho de liderança, mas que, no entanto, não são votos que são necessariamente apenas seus. Votos que, se estivesse, por exemplo, qualquer outro nome dentro de um contexto onde fosse o candidato a se votar
em oposição a Nabor, teria a capacidade de aglutinar esses votos, de arregimentar esse quantitativo de votos, porque Nabor não é unanimidade em Patos. Nabor teve uma votação muito grande, mais de 70% dos votos, mas ele tem ainda muita gente que não aprova o seu modelo de gestão. Então, muita gente, inclusive, também, que no passado não votava em Nabor, hoje está votando com ele. É bom dizer isso também. Então, muita gente que eleições passadas votava em Dinaldo, ganhando ou perdendo, votou em Dinaldinho, sempre votava contra, era do contra, era do amarelo, enfim, qualquer que fosse a situação, ou da época de Rivaldo Medeiros, até pessoas que acompanharam, vem de Rivaldo Medeiros e Edivaldo Mota, aquela briga daquele momento de cisão entre Rivaldo e Edivaldo, aí surge a doutora Geraldo, o doutor Edmilson. Então, tem muita gente que não vota no grupo do antigo PMDB, de Francisca, Nabor e depois Hugo, enfim, desde esse tempo. Mas muita gente que nesse momento já, digamos, era rival político de Nabor, hoje está votando com ele. Eu observei um detalhe, por exemplo, tivemos o dobro de votos brancos e nulos para prefeito em relação a vereador aqui em Patos. Muita gente que tinha por perfil de votar contra Nabor não se sentiu representado por Ramonilson, acabou não votando nele. Então, isso acaba gerando enfraquecimento da candidatura dele. Claro, ele tem um outro tamanho. Agora, se vai continuar na política, com que recado vai, isso aí são detalhes que a gente só vai saber depois. Genival, vou fazer só um